Em tempos de incertezas, tantas inseguranças quantos medos são gerados. Como lidar com esse medo, sem deixar que ele impacte na sua vida ou te impeça de progredir? Pois é, esse é o assunto desse vídeo, te convido a assistir até o fim e saberá algumas dicas valiosas, como lidar com o próprio medo, como ajudar a sua equipe, se você é coordenador, ou se você é professora, então como lidar com os medos também dos seus alunos. Em tempos de incertezas, lidar com o medo se torna essencial. Afinal, como poderemos aprender ou ensinar se a insegurança e o medo tomar conta desse momento, não é verdade? Mas antes de iniciar as dicas, eu vou receber a Maria Carolina, vou chamá-la aqui para entrar, que ela vai fazer parte desse vídeo no programa A Sutil Arte de Liderar. E o tema de hoje é lidar com o medo em tempos de incertezas e inseguranças. Deixa eu convidar a Carol. Olá, Bem-vinda, Carol. Boa tudo tarde. bem? Boa tarde. Tudo bem. Bom, Carol, o tema de hoje, então, como é que lidar, então, com o medo em tempos de incertezas e insegurança? Afinal, o medo faz parte, a Carol já vai falar sobre isso, desde que a gente, então, saiba lidar com ele e ele não nos impeça de realizar algo. Liderar com sutileza, então, deixa eu contextualizar vocês. Liderar com sutileza é lidar com os próprios medos, superá-los para que você, então, tenha condições de ajudar a sua equipe a lidar com os próprios medos. E aqui nessa live vai ficar um pouco mais claro e algumas dicas que vão fazer sentido. Carol, fala um pouco sobre o medo. Sentimento, a emoção, Certo. fale sobre o medo. Antes de falar sobre o medo, só quero conferir. A minha imagem tá ok, meu som tá ok, porque na semana passada, né, tivemos interferências aí na internet. Queria conferir se tá Tudo tudo certo. ok. Então tá bom. Vamos lá. O medo, ele faz parte das nossas emoções base, né, Má? Então, ele não tem como a gente fugir dele. Ah, eu não quero sentir medo. Isso é impossível, faz parte do ser humano. E as pessoas, muitas vezes, elas não entendem isso, né? E a gente faz isso muito na educação. A gente foi ensinado a negligenciar as nossas emoções. Então, quando você vira para um coordenador, um professor, fala assim, você está com medo do que está acontecendo? Normalmente ele tende a falar assim, claro que não, não tenho, ele tem dificuldade. Eu acho que nessa altura do campeonato da pandemia, né, a gente já não está mais com esse tanto remorso de falar que está com medo, porque realmente é uma situação muito delicada. Mas o medo, ele nada mais é do que uma proteção. Ele tem a função de proteger. Porque se eu não sinto medo, como que eu vou me proteger daquilo que poderia me machucar? Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo nos cursos, né? Que é aquela coisa, a gente mora em São Paulo e a Marcela. A gente não vai às 3 horas da manhã com o celular na mão, no meio da Avenida Paulista, ou no meio de um bairro muito afastado, ficar lá dando sopa. Isso é uma proteção. Eu sei que aquilo traz um medo, porque aquilo é um perigo. Então eu tenho medo daquilo que eu acredito e que provavelmente é um perigo. Isso que faz a diferença, né? Quando a gente fala de medo, é isso, a gente tem medo. Eu estava até falando com uma das nossas alunas, né, que é a minha liderada na escola que eu trabalho, e ela falou, ai, cara, é difícil essa coisa de toda essa pandemia, porque é uma coisa invisível, né? A gente tem medo de uma coisa invisível agora, e a equipe está nesse momento. Ninguém vê o que está acontecendo, e aí e você fica com medo daquilo, tipo, você não sabe, é uma coisa assim, você não tem como saber se o seu vizinho tá, se coisa tá. Isso tá trazendo um medo, mas ele é de proteção, porque você quer se proteger e proteger a sua família, né? Essa que é a grande questão do medo nesse momento, né? E isso a gente já contextualiza da seguinte maneira. Bom, então, já deu para entender que o medo não é ruim. Não é algo errado de eu sentir medo, não está errado eu falar que eu tenho medo. E eu, enquanto líder, tenho que ter essa simpatia, ou talvez a empatia, de compreender o medo do outro e não menosprezar e nem ser indiferente a ele. Quantos medos relacionados agora, trazendo para o nosso contexto de trabalho, de modo geral, medo de liderar, de uma nova equipe, medo de voltar para o ensino home office, não dar conta das minhas coisas em casa e também do meu trabalho, medo do carro novo passar bem na hora que eu estou fazendo uma aula ao vivo. Então, são várias coisas, vários medos. Mas tem um ponto em comum em que todos os medos têm. É a falsa evidência que o nosso cérebro cria de algo que pode ser que nem venha a acontecer. Falsa evidência que pode ser que não venha a acontecer. Até
Tô cheia das riminhas agora, né? Mas é mal que fica. Não, ela deu pra essa agora, gente. Não é? Eu não sei o que acontece, menina. Tudo que agora vira rima. E aí o que acontece com essa falsa evidência, que pode ser que nem venha acontecer, que nós, às vezes, possa nos impedir de agir. Bom, não, eu vou fazer a aula assim, não vou dar aula agora, eu ia gravar, não vou, porque vai que o carro do ovo passa. Mas se ele não passar, você deixou de produzir naquela hora. Então, o medo, está relacionado, como disse a Carol inicialmente, ele é positivo desde que ele não me impeça, que ele me proteja em situações como a Carol trouxe aqui, que são reais, mas que eu também saiba ponderar. E não deixe que eu haja ou faça. Porque coordenar não é fácil, é de muita coragem, não é, para ser líder. Ser professor nessa pandemia, enfrentar todos os desafios, também não é fácil e gera muito medo. Só que a coragem não é a ausência do medo. A gente sempre fez essa frase e realmente é muito relevante, porque a gente tem que entender que, nossa, elas são corajosas. Não, a gente também tem medo, só que a gente age a partir do medo. E eu convido a você, então, trazer essa reflexão para a sua equipe, ou refletir sobre isso e pensar, não, eu vou fazer quando eu não tiver mais medo, eu vou falar quando eu já não tiver... Mas, assim, o medo ele não vai deixar de existir. Ele vai estar lá. A questão é que, com a coragem, você vai agir a partir do medo, não é isso, Carol? Isso, mas até queria convidar o pessoal que está aqui, né, assistindo online, ou quem está no gravado assistindo, se você conhece alguém que está inseguro, que está com medo em relação ao que a gente está passando, a questão da tecnologia, a questão de voltar ao home office, coloque aqui do lado tem um aviãozinho, você manda para essa pessoa e faz esse caminho. Porque, gente, aqui a gente não vai só falar o que é o medo, mas a gente também vai te ajudar a lidar com isso de forma mais positiva. O medo, que nem a Marcela falou, o medo ele só é problemático, gente, quando ele te paralisa. Ele tem uma função, mas quando ele te paralisa, ele é muito importante. E eu até queria que a Marcela comentasse aquilo que a gente sempre fala nos cursos, da questão do medo ser algo nem sempre é real. Me explica um pouquinho sobre isso, que eu queria que o pessoal entendesse. Ai, ótimo, Carol. Então eu vou contar uma história para falar sobre os medos que nem sempre são falsas evidências, não é? Que eu disse inicialmente, que nem sempre vão vir a acontecer e como lidar então com isso. Bom, vocês conhecem, aí antigamente era muito comum nos circos de diversões, eles serem animais, não é? De um tempo para cá, independente da pandemia, foi proibido então ter os animais. Mas vamos lembrar lá dos filmes. Então, tem os animais e tem o elefante. Tente lembrar que os elefantes lá no circo, eles não ficam presos em gigantescas gaiolas, nem com correntes gigantes. Lembre que, puxe aí na memória, o elefante ele está preso com uma corrente super fininha em um dos tornozelos. E ele ir para uma estaca, não é numa grade, não é numa árvore, nada disso. E ele não sai dali, por medo. E olha só que interessante. Esse elefante, ele poderia com certeza sair dali quando ele bem entendesse o menor esforço. Mas quando ele nasceu, ele foi tirado da mãe, logo que nasceu ele já foi acorrentado. E naquela época, que ele era menor, não havia tanta força, ele tentou algumas vezes se livrar dessas correntes, mas em vão, porque ainda ele era muito pequeno. Por muito tempo ele tentou se livrar e ele desistiu. Ao longo do tempo ele cresceu com isso, que não poderia, que não consegue e que não tem o que ser feito. E aí? Agora é o seguinte, se esse circo pegar fogo, esse elefante ele vai sair dali com total facilidade, porque ele se vê ameaçado, com medo. E olha só, por que eu estou trazendo essa história e o que tem a ver com os nossos próprios medos? Muitas vezes esses medos são assim como o corrente do elefante, eles nos prendem a algo que com facilidade a gente iria superar. A gente apenas desistiu de tentar ou de procurar soluções. Ah, eu não consigo fazer vídeo. Mas você tentou quantas vezes? Eu gravei uma, mas não deu certo. Mas uma é suficiente, professor, para você desistir? Eu não sei mexer no Zoom. Quantas vezes você mexeu no Zoom? Não, na verdade, eu ainda não comecei. Você ainda não começou? Vamos tentar por mais um tempo? Olha o quanto isso é grandioso, amplie para a sua vida e traga para a sua equipe. O professor que você percebe que ele está inseguro, e às vezes, gente, nós temos que ter, às vezes não sempre, nós temos que ter essa empatia de perceber o medo do outro e não julgar. Porque não é fácil, como disse a Carol, nós não fomos educados a pronunciar as nossas limitações, os nossos medos. Não, mas você está... Não tenho medo de dar aula online, não, eu sei. Não, às vezes você percebe que a pessoa está insegura, dando esse exemplo, tá? Da aula online, enfim. Colocando um exemplo bem simples e banal. Mas você percebe que é medo. Então, você também não precisa apontar. Você está com medo? Sim.
Não, olha, e que tal a gente fazer junto? Você vai dando estratégias para trazer segurança. Porque muitas vezes esse medo ele é como a corrente do elefante. Ele é tão irreal e só imaginário, mas não se deu a chance de tentar novamente. Porque, às vezes, e na grande maioria, os nossos medos são correntes mais mentais do que correntes de metais. E isso é muito importante. Existem medos relevantes, como diz a Carol do assalto, que há evidências que passar naquele horário, naquele lugar, ele é perigoso. Há evidências que se eu andar sem a máscara, eu vou provavelmente pegar o Covid. Mas tem medos que não há evidência. E como eu faço então? Bom, se a gente está falando que alguns medos, a maioria, ele tem um ponto em comum, na verdade, todos têm um ponto em comum, que é algo que pode ser que não venha a acontecer, se questione. Por que eu estou com medo? Então, nesse momento, eu estou ensinando para vocês uma dica de como lidar com ele de forma positiva. É encarar o medo, não negar, é aceitar o seu medo, mas aceitar não com culpa. Ai, mas então eu sou menos que o outro professor porque ele sabe o digital? Por que na minha época então eu não aprendi? Ah, eu sou então incapaz. Eu ouvi de professoras extremamente competentes de falar, eu chorei, eu não me senti professora, mas você não é menos porque você está tendo essa dificuldade. Então, o primeiro passo é aceitar os próprios medos e identificar a raiz. Qual é o motivo que eu estou com medo frente a essa situação? Gente, é algo complexo, profundo, mas que vale a pena você fazer essa reflexão, sim, porque vai trazer mais segurança e começa a lidar com ele de forma positiva. Se eu estou com os medos, imagine eles como sendo galhos de uma árvore. E a raiz, qual é a raiz do meu medo? Todos eles têm uma raiz, porque não adianta só pensar em podar os galhos. Ele vai crescer novamente. Ô, Má, lidar você com falando medo, isso, dessa questão da raiz, gente, essa raiz, normalmente, dessa questão do medo paralisante, ela vem de uma crença limitante. Então, é uma crença de eu não consigo, eu não sei, eu não vou conseguir. Sendo que, muitas vezes, a gente vai encarar o medo, né, dessa questão, como que encara o medo de forma positiva, que a Marcela está falando? É encarando ele como um desafio. Quantos desafios na sua vida você já enfrentou? Faça essa reflexão quando o professor trouxer essas coisas. Ah, eu não consigo. Professor, vamos encarar isso como um desafio? Quantos desafios na sua vida você já encarou? Ah, Carol, eu já, sei lá, eu separei, eu tive uma separação muito conturbada, eu tive que ir com os meus filhos para a casa da minha mãe, foi uma situação muito delicada. E você tá aqui? Como é que você tá hoje? Ah, eu tô bem, hoje eu tenho a minha casa. Então, esse foi um desafio. Você sentiu medo naquela época? Ah, senti muito, não sabia o que eu ia fazer. E você encarou. Ah, e fala agora na profissão. Ah, eu não tinha dinheiro para pagar a minha faculdade. Ah, e qual que foi uma coisa? Então, tudo isso, gente, você vai reforçando para a pessoa, para o seu professor, para o seu liderado, que ele consegue, porque ele já encarou outros desafios de outras proporções, menores ou maiores, e ele consegue. É colocar o medo para ele de uma forma de desafio, falar assim, eu tô aqui. E assim, não é jogar a pessoa, né, gente? Falar assim, ah, então você enfrenta o desafio sozinho. É pegar na mão dele e falar assim, estou com você nesse desafio. Quer ajuda? Vou te ajudar com isso. Não é mais ou menos isso, Má? É exatamente. E muitas vezes a gente tem que ajudar o outro a refletir e encontrar esses pontos de superações. Porque às vezes, para mim, eu não superei nada. Aí você lembra de uma ação que o professor fez no colégio, de um projeto que no começo ele achou que ia ser muito desafiador e ele teve grande êxito, resultado dos alunos, você vai trazendo essa reflexão. Trazer essa reflexão de que, não, realmente, eu consegui, superei, então eu acredito que agora eu posso superar. Lidar com ele de forma positiva, então, uma forma também é você, então, gerar atenção plena. Porque quando eu estou com medo, eu estou alerta. Opa, então o que é que pode dar errado nessa situação? Por que eu estou com medo? Vamos usar esse exemplo de um coordenador. Muitas vezes o coordenador ele está com receio, trazendo projeto para a equipe, com medo de como que os professores vão reagir àquele projeto. Do que é que eu estou com medo? Estou com medo porque se os professores não aceitarem minha ideia, e se for criticado? E se eles fizerem algum comentário? Ok, então você já identificou. Faça, escreva mesmo. O que é que está te causando aquele medo? Frente a isso, o que eu posso fazer para evitar esses pontos que eu estou dando como medo para mim, que me está impedindo? Bom, se eles criticarem, eu vou ouvir, porque talvez a crítica acrescente ou mude algo no projeto. Ok. Se eles não quiserem implantar, forem resistentes, eu vou mostrar o benefício, porque esse projeto ele tem essa importância. Então, perceba que quando você detecta o medo, primeiro passo, aceita.
Aceita no sentido de ressignificar e superar, e não de se culpar. E aí você vai listar o que está te causando esse medo. E o próximo passo é como eu posso, então, interferir ou pensar em estratégias para que esse medo não me impeça de, então, nesse exemplo, implementar um projeto ou apresentar uma nova ideia. Porque é o seguinte, gente, nesse caso do medo de ser criticado, medo de errar, todos nós temos medo de errar, ninguém quer errar. Ninguém acontece ou comete um erro porque quis. Mas eu vou falar para vocês o seguinte, que a única forma de acertar é errando. É aquela velha história, é errando que se aprende. Você só vai saber se seu projeto vai ser aceito se você apresentar. Você só vai saber se vai dar certo aquele cronograma de aula se você colocar ele para rodar. Então, é só para esse erro, não de fazer novamente. Não, mas com a ideia de que, olha, deu errado isso e agora eu sei como dar certo. Porque eu já fiz e já viu que não deu certo. Então, lidar com medo e enxergá-lo de forma a ressignificá-lo como uma mola propulsora. Ai, olha, eu estou com medo, mas eu vou enfrentar porque é isso. E o medo não vai deixar de existir, não. Ele vai estar lá. Só que você agora vai ter coragem para agir. Eu acho que é aquela questão de ter autodomínio do medo, né? Conhecer o seu medo, é entender o que ele te traz, entender da onde está a raiz, qual que é a crença, eu não consigo, eu tenho medo de ser criticado, da onde que está saindo esse medo, e aí depois você fala assim, tá, então o que que eu posso fazer para dominar esse medo? Então, se é um medo de falhar, então é isso que a Marcela falou, vai listando todos os seus medos, gente. E a gente tem muitos ao longo, óbvio, eu e a Marcela, por exemplo, a gente tem medo da live falhar, de dar algum problema, mas a gente prepara, né? Obviamente, na semana passada teve 2 vezes, né, Mar? A gente teve problemas. Isso não impediu que a gente tivesse aqui, eu tivesse aqui segunda-feira mesmo, que a minha internet falhasse de novo, porque eu já tinha verificado, não tinha nada de errado com a internet. Então aprendam isso, aprendam que dominar o seu medo não é tirar ele de você, é entender como ele existe, o que está acontecendo, por que eu estou sentindo aquilo e quais as formas eu posso enfrentar. E a melhor forma é gerar essa atenção plena, é olhar para ele e ver o que eu posso fazer de melhor nessa situação para que ele não me impeça. E ter essa empatia com o seu professor, ter esse respeito e olhar com os seus alunos, de incerteza, de medo, medo de não aprender de forma online, medo de não estar rendendo. Os alunos têm esse receio, será que eu estou compreendendo? E como vai ser a prova? Porque eu tenho a impressão que eu não estou aprendendo nada. Então, aos poucos, você também tem que ter essa sensibilidade, como dissemos aqui no início, de perceber o medo do outro para ressignificá-lo, porque nem sempre vai estar claro dizendo para você assim, eu estou com medo desse projeto, eu estou com medo de dar aula online, estou com medo de dar conta, mas o medo às vezes é algo perceptível aos olhos, e sensível ao corpo. Uma coisa que você falou, essa questão de eu estou sentindo que talvez não dê certo. Gente, para quando a gente sente alguma coisa, a gente tem que trazer uma prova real de que aquilo é possível, de que aquilo é viável. Isso é uma das ótimas formas de você criar, desvincular esse medo dos seus professores e até de si. Eu sinto que talvez não dê certo. Olha, eu peguei uma pesquisa, 3 colégios aqui da região fizeram a mesma coisa que a gente está querendo fazer agora. E lá funcionou. Por que aqui não daria certo? Colocar dados em cima do seu medo. Olha, eu tenho medo de, que a Marcela falou, eu tô sentindo que eu não tô indo muito bem nas provas. Vamos olhar quais foram suas notas. Foram 7, 8, 9. Olha, você tá indo bem nas provas. Suas provas provam isso, né? Você quer fazer eu não sei se os alunos estão aprendendo. Eu sinto que esse ensino lá não tá indo. Então, vamos fazer um aulão, um simulado, para ver em que nível que tá? Tudo isso, gente, é dar força para que você entenda que você vai enfrentar o seu medo. Ele vai existir? Vai, sempre vai existir o medo, porque ele é de proteção, ele faz parte da gente. O que a gente faz é dominar esse medo, racionalizar o medo. A gente racionaliza o medo. Coloca ele numa caixinha e fala assim, agora eu quero ver por que eu tô com medo, quais são os meus medos e por que ele está existindo. E quais são as estratégias que eu posso para racionalizar o meu medo. Isso você faz consigo e você faz com os seus professores, os alunos, tudo para provar para eles essa questão do medo, né? E eu vou compartilhar com vocês, Carol, e você vai lembrar do Augusto Cury, que ele nos ensina uma técnica muito racional e muito simples, não só para lidar com medo, mas com qualquer pensamento negativo, de limitações. Por exemplo,
vamos pensar aqui no medo, vou voltar para a coordenação, o medo de implementar um projeto. Vamos lá, olha, eu tenho uma ideia aqui para o trabalho home office, com umas estratégias de cronograma, mas eu estou com medo de não ser aceito, medo daquele professor específico, porque toda vez que eu falo ele já me dá o contra. Ok, vamos partir desse exemplo. Primeiro é duvidar. Duvidar, criticar e determinar. Ensinou o grande mestre Augusto Cury, tá? Como é isso? Duvidar, determinar e criticar. Pronto. Eu duvido, peraí. Eu duvido que eu não vá conseguir argumentar a favor do meu cronograma, do meu projeto para esse professor. Eu duvido que isso seja real, que isso vai me impedir. Já comecei a colocar em dúvida aquela limitação, aquele medo. Eu critico, olha, ele pode até ele ser resistente ao meu projeto. Mas assim, eu vou argumentar a favor e eu vou conseguir apresentar com propriedade e fazer com que ele também perceba a necessidade do meu projeto. Aí eu critiquei aquele meu primeiro pensamento. E eu vou determinar. Bom, eu vou conseguir sim, eu vou apresentar a ideia. Até tal dia você coloca uma data, coloca o horário, fala, e eu vou apresentar a ideia e depois a gente vê o que vai acontecer. Perdeu totalmente a força, aquele medo, aquele pensamento negativo de que não daria certo. Você primeiro duvidou, criticou e você determinou. Tá? Anota aí, ó, duvidar, criticar e determinar. Pensamentos negativos, pensamentos de crenças limitantes e também pensamentos que trazem medo. Ô, Má, pra quem gostou disso que a Marcela tá falando, é desse livro aqui, ó, gente. É desse livro aqui, Gestão da Emoção, do Augusto Cury, tá? Ele é muito bom, esse livro, para quem quiser. E aqui, esse daqui, ele é Crescendo com a Crise. É um livro que a minha mãe até comprou para mim essas semanas passadas. Eu tô lendo, mas eu já tinha lido outras coisas do Augusto Cury, então eu sei de onde que a Marcela tá tirando. Mas esse livro aqui fala disso, tá, gente? Isso é uma indicação muito, muito boa para quem quiser trabalhar mais essa questão, achar estratégias para lidar com a equipe, tá? E com os alunos também, nesse momento. E com as próprias famílias, né, Marcela? Exatamente. Vocês gostaram? Coloquem comentários aí. Bom, Carol, eu acho que o recado de hoje, ele é objetivo, não é? Lidar com medo é algo complexo, mas necessário ser observado, encontrar técnicas para minimizar o impacto que temos nas nossas vidas, para que a gente consiga continuar a jornada dando o nosso melhor profissionalmente, dando o nosso melhor para a família e encontrando o nosso ponto de equilíbrio emocional para lidar com os conflitos e as situações que tanto nos acontecem. Então, fica aí a dica. A partir de agora, qualquer pensamento negativo, de medo, duvide, critique e determine algo diferente. Qualquer medo, pense, essa é uma corrente mental e não metal. Como é que eu faço para reverter isso? Qual é a raiz do meu medo? Eu aceito o meu medo, eu não me culpo por ele. Mas a partir de agora eu vou ressignificá-lo. Eu estou com medo em quê? Como é que eu posso minimizar isso? E dessa forma, se você é coordenador, faça o mesmo que a sua equipe tanto precisa de você. Carol, você quer falar alguma coisa? Que eu tenho uma frase para fechar chave. Pode ficar aí, gosto das suas. Então, tá bom. Essa live, esse vídeo, faz parte do programa de quinta-feira da Sutil Arte de Liderar. E eu vou fechar com a seguinte reflexão. A coragem, né? A coragem não te dá um cargo de liderança, mas a liderança certamente vai te dar muita coragem para enfrentar os desafios. Tá bom? Então, esse foi o recado de hoje. Um ótimo dia para vocês e um excelente término de semana. Tchau, gente. Gratidão.